Neste ano, organizações de direitos humanos e movimentos populares tomaram as ruas da Argentina em uma marcha para marcar os 48 anos da ditadura no país, que ocorreu depois de um golpe militar em 76 e durou até 83. Hoje, 41 anos após o término, a reivindicação pelo esclarecimento dos crimes cometidos durante o período e a punição dos responsáveis ainda continuam. Luciana Tadeu é quem explica pra gente. Sótãos e porões escuros em que os sequestrados eram mantidos encapuzados e acorrentados pelos pés. Algemados pelas costas, muitas vezes não conseguiam pegar a comida com as mãos. Salas que serviam como maternidades clandestinas, onde grávidas presas davam à luz. Os bebês que lá nasciam eram roubados pelos militares e entregues a outras famílias. Lugares onde militares e forças de segurança da Argentina demonstraram, entre 1976 e 1983, uma enorme capacidade de crueldade e sadismo e, segundo organizações de direitos humanos, promoveram um plano sistemático de extermínio que deixou um saldo estimado de 30 mil pessoas mortas e desaparecidas. A ditadura teve mais de 800 centros clandestinos de prisão e tortura em todo o território argentino. Vários deles podem ser visitados para que argentinos e estrangeiros conheçam o passado de terror da história recente do país. O mais emblemático deles é a ESMA, a Escola de Mecânica da Marinha Argentina, por onde passaram cerca de 5 mil pessoas durante a ditadura. Vários que passaram por aqui foram dopados e lançados do alto de aviões no Rio da Prata, nos chamados voos da morte. Um dos aviões usados para assassinar até mães que procuravam seus filhos desaparecidos agora está exposto no pátio. Além de ser utilizado pedagogicamente para explicar os métodos e as consequências da ditadura para as novas gerações, esse centro, que foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco, serve como prova para julgamentos dos crimes cometidos na época. Los fiscales, los jueces, los abogados vienen a hacer inspecciones oculares en el momento del desarrollo de los juicios y nosotros tenemos la obligación de no hacer ninguna intervención museográfica ni arquitectónica sin autorização del juez. Mas foram necessários anos de luta para que a Argentina instituísse a memória e o julgamento de repressores como uma política de Estado. Na ditadura, mães de desaparecidos começaram a se reunir e se manifestar na Praça de Maio, pedindo que os militares dissessem onde estavam seus filhos. Muertos, presos políticos, niños que todavía não conseguimos recuperar. Desde então, as mães da Praça de Maio estão semanalmente no local, reivindicando justiça e homenageando as vítimas dos anos do terror. Já as avós da Praça de Maio, que calculam que cerca de 500 bebês foram roubados na época, mantêm a busca e já encontraram mais de 130 netos. Segundo os últimos dados do Ministério Público Fiscal da Argentina, 1.176 pessoas foram condenadas desde 2003 por crimes contra a humanidade durante a ditadura. 183 foram absolvidas. Entre condenados e investigados, 661 estão em penitenciárias ou em prisão domiciliar. E 17 julgamentos ainda estão em andamento. El germen de todos esos logros fueron los organismos de derechos humanos, los familiares. Y en ese sentido, en un momento determinado, el Estado asume compromisos y demandas de los organismos y transforma en políticas públicas. Y también las voluntades políticas, porque el juicio a las juntas lo promovió el presidente Alfonsín, luego
Hubo avances y retrocesos en esa materia. Depois do icônico julgamento dos líderes da ditadura em 1985, as leis que determinaram a prescrição dos crimes cometidos pelo Estado na época e o impedimento de que integrantes das Forças Armadas com patentes inferiores a coronel fossem julgados dificultaram o avanço dos processos judiciais. Nos anos 90, a essas leis se somaram os indultos decretados pelo ex-presidente Carlos Menem. 2003, con la reanudación de los procesos, fue la actuación de los tres poderes de Estado, no solo del Ejecutivo entonces, sino también del Legislativo, sumado al Judicial. A partir del año 2003 se inaugura una segunda etapa en estricto cumplimiento de obligaciones internacionales, o deber de Estado, el compromiso asumido por la Argentina frente al Concierto de las Naciones de perseguir y sancionar, de establecerse las responsabilidades a los autores de crímenes de lesa humanidad. Apesar de manifestações do governo de Javier Milei, que afirma que o número de mortos é de cerca de 9.000 pessoas, conforme indicou a Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas em 1984, o último domingo, aniversário do golpe de Estado que deu início à ditadura, demonstrou que grande parte da sociedade argentina não está disposta a frear a luta por memória e justiça. Como acontece em todos os 24 de março, data declarada na Argentina como Dia da Memória pela Verdade e pela Justiça, milhares de argentinos tomaram as ruas para lembrar os mortos e desaparecidos dos anos de terror. Para a brasileira Andressa Caldas, diretora executiva do Instituto de Políticas Públicas para os Direitos Humanos do Mercosul, sediado em Buenos Aires, a perspectiva de memória e justiça como política de Estado e não de governos conquistada na Argentina é fundamental para os países consolidarem suas democracias. Aqui, que é um processo que também levou anos, né, mas que hoje você vê de alguma maneira consolidada, que é a contenção civil das Forças Armadas, né? Então as Forças Armadas estão submetidas hoje claramente a uma indicação e a uma responsabilização civil, mas para virar essa página a gente precisa conhecê-la a fundo. Então disso se trata o processo de memória e verdade, e para a gente aprofundar nossas instituições democráticas, a gente precisa, sim, responsabilizar agentes e o próprio Estado, nesse momento, como colaborador de ações repressivas contra as pessoas e repressivas e violatórias dos direitos humanos. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para a CNN Brasil.